Você já parou para pensar por que tantas descobertas científicas revolucionárias são mantidas em segredo? Por que laboratórios ao redor do mundo trabalham dia e noite em projetos que o público jamais deveria saber? A verdade é que enquanto você vive sua rotina normal, achando que o mundo funciona de um jeito, existe uma realidade paralela acontecendo nos bastidores. Uma realidade tão perturbadora que, se as pessoas realmente soubessem, entrariam em pânico coletivo. Estão querendo transformar os seres humanos em algo que nunca fomos destinados a ser. E o pior, isso não é futuro distante, está acontecendo agora mesmo. Cientistas já criaram mais de 150 híbridos, misturando DNA humano e animal. Bebês geneticamente modificados já nasceram e chips cerebrais capazes de controlar pensamentos estão sendo desenvolvidos. Parece loucura? Parece exagero? É exatamente essa reação que eles contam para continuar operando nas sombras. A maioria das pessoas acredita que a ciência trabalha apenas para o bem da humanidade, que cada experimento tem propósitos nobres, de curar doenças e melhorar vidas. Mas e se eu te disser que por trás dessa fachada existe uma agenda muito mais profunda e sombria? Uma agenda que não busca curar, mas controlar, não busca melhorar, mas dominar, não busca salvar a humanidade, mas redefinir completamente o que significa ser humano. Você consegue imaginar um mundo onde pessoas não têm mais livre-arbítrio, onde cérebros são programados como computadores, onde sua capacidade de pensar, sentir e escolher depende de um chip que pode ser controlado remotamente? Isso não é ficção científica, é o objetivo declarado de agências militares e laboratórios secretos que operam com orçamentos bilionários longe dos olhos do público. Mas aqui está a boa notícia: você não precisa ser refém dessa manipulação. Conhecimento é poder, e quando você entende o que realmente está acontecendo, você pode se proteger, pode tomar decisões conscientes, pode se posicionar firmemente contra essa onda que quer arrastar a humanidade para um abismo sem volta. Neste vídeo, você vai descobrir conexões chocantes entre experimentos modernos e profecias antigas. Vai conhecer casos reais de híbridos que já existem. Vai entender como a tecnologia está sendo usada para cumprir planos sinistros e, mais importante, vai receber a perspectiva espiritual necessária para enfrentar esses tempos sem medo. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. A tecnologia CRISPR revolucionou a forma como cientistas conseguem manipular o código genético de qualquer ser vivo, incluindo humanos. É como ter uma tesoura molecular que pode cortar e colar pedaços de DNA com precisão cirúrgica, permitindo adicionar, remover ou modificar características genéticas específicas. Em 2018, o mundo ficou chocado quando um cientista chinês anunciou ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados, gêmeas cujo DNA foi alterado para torná-las resistentes ao HIV. Oficialmente, ele foi condenado e preso, mas a pergunta que ninguém quer fazer é: quantos outros experimentos similares estão acontecendo agora mesmo em laboratórios secretos ao redor do mundo? A China não é o único país investindo pesadamente nessa tecnologia. Estados Unidos, Rússia e diversas nações europeias têm programas avançados de edição genética. O que vemos publicamente é apenas a ponta do iceberg. Pense na magnitude disso por um momento. Estamos falando da capacidade de redesenhar seres humanos desde a concepção. Não é mais sobre tratar doenças, mas sobre criar bebês sob medida, com características desejadas. Quer um filho com olhos azuis, altura de 1,90 m, QI elevado e resistência a doenças? Tecnicamente, isso já é possível. Mas quem decide quais características são desejáveis? Quem estabelece os limites éticos e, mais importante, o que acontece quando governos e militares colocam as mãos nessa tecnologia? A resposta assustadora é que esses limites estão sendo constantemente transpassados longe da supervisão pública. Laboratórios privados e instituições governamentais operam com pouca ou nenhuma transparência, protegidos por camadas de segredo e classificação. Quando falamos de experimentos secretos, não estamos no território das teorias da conspiração, mas de realidade documentada. Relatórios científicos confirmam que mais de 150 embriões híbridos foram criados misturando material genético humano e animal.
Esses experimentos acontecem em laboratórios sofisticados, financiados com milhões de dólares, conduzidos por cientistas renomados e de universidades prestigiadas. A justificativa oficial sempre soa nobre: desenvolver órgãos para transplantes, curar doenças genéticas, avançar a medicina regenerativa. Mas quando você para pensar no que realmente significa criar um ser que é parte humano e parte animal, a coisa ganha um contorno assustador. Estamos literalmente fundindo espécies que a natureza manteve separadas por milhões de anos. É como abrir uma porta que nunca deveria ser aberta, sem ter a menor ideia do que pode sair do outro lado. O segredo que envolve esses experimentos não é por acaso. A maioria deles acontece longe dos holofotes, protegido por regulamentações frouxas ou simplesmente pela falta delas em certos países. China, por exemplo, tem se tornado um verdadeiro paraíso para pesquisas genéticas controversas, com regulamentação mínima e fiscalização praticamente inexistente. Mas não se engane pensando que isso acontece apenas em países distantes e autoritários. Estados Unidos e Europa também têm seus programas, apenas com camadas mais sofisticadas de sigilo. Pense nisso: se já sabemos de 150 embriões híbridos criados, quantos mais existem que nunca foram reportados? Quantos experimentos falhados foram descartados sem deixar rastros? Quantas criaturas foram criadas e depois eliminadas porque deram errado? Essa conexão entre experimentos modernos com híbridos e textos antigos ressoa profundamente com quem conhece as Escrituras. Gênesis 6 fala dos Nefilins, seres que nasceram da união entre filhos de Deus e filhas das zonas. Segundo a narrativa bíblica, esses gigantes não eram simplesmente pessoas altas, mas criaturas híbridas que trouxeram destruição e desequilíbrio para o mundo antigo. E é como olhar para um espelho do passado e ver refletido nele o que está acontecendo nos laboratórios de hoje. A Bíblia relata que a presença desses seres corrompeu a criação de tal forma que levou ao dilúvio, um recomeço radical da civilização. E agora, milhares de anos depois, estaríamos trilhando o mesmo caminho? Quando lemos sobre os Nefilins nas Escrituras, não estamos apenas diante de uma história antiga e distante, mas de um aviso que ecoa através dos séculos. Esses seres híbridos do passado não trouxeram progresso ou iluminação, mas caos e violência. O texto bíblico descreve que a terra estava corrompida e cheia de violência por causa deles. Pense na sabedoria contida nesse relato. Quando a ordem natural é violada, quando limites fundamentais são ultrapassados, o resultado não é evolução, mas destruição. A mensagem sugere que estamos vivenciando não um avanço científico brilhante, mas a repetição de um erro antigo. É como assistir a humanidade tropeçar na mesma pedra, só que dessa vez com tecnologia de ponta e laboratórios modernos, mas com a mesma arrogância e a mesma cegueira espiritual de tempos passados. Esse desejo insaciável de ser como Deus atravessa toda a história humana, de transcender os limites da nossa própria natureza. Essa não é uma ambição nova, ela remonta ao Jardim do Éden. Quando a serpente sussurrou a Eva que, ao comer do fruto proibido, ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Hoje, milênios depois, a tentação continua a mesma, apenas vestida com roupas diferentes. Jalecos brancos, microscópios avançados e linguagem científica sofisticada. A busca por criar híbridos e desenvolver seres imortais não é, no fundo, sobre medicina ou progresso, mas sobre usurpar um papel que nunca foi nosso. É como uma criança que pega as ferramentas do pai e tenta consertar algo complexo, sem compreender que pode destruir tudo no processo. As teorias sobre reprogramar o cérebro humano como se fosse um computador revelam até onde essa ambição pode ir. Imagine transformar a mente humana, com toda a sua complexidade emocional, espiritual e criativa, em algo controlável e previsível como um software. Cientistas falam em aprimorar a cognição, eliminar defeitos emocionais, tornar as pessoas mais eficientes. Mas eficientes para quê? Para quem? O que está nas entrelinhas dessa proposta é aterrorizante: criar seres humanos que não precisem de Deus, que não questionem, que não tenham livre-arbítrio. É a tentativa suprema de tomar as rédeas da criação e redefinir o que significa ser humano. Pense bem, se você pudesse redesenhar a humanidade do zero, retirando tudo o que considera imperfeito, o que restaria? Ainda seriam humanos
ou apenas máquinas biológicas programáveis? Não estamos lidando apenas com teorias abstratas, mas com exemplos concretos que fazem a discussão ganhar contornos assustadoramente reais. Um dos casos mais intrigantes é o do chimpanzé Oliver, um animal que desafiou todas as expectativas sobre o que um primata deveria ser. Oliver caminhava ereto como humano, preferia a companhia de pessoas à de outros chimpanzés e tinha características faciais que pareciam estranhamente humanizadas. Durante décadas, cientistas e o público especularam: seria Oliver resultado de algum experimento genético? Um híbrido entre humano e chimpanzé? Embora testes posteriores tenham mostrado que ele tinha cromossomos de chimpanzé, as dúvidas permaneceram, e o caso continua sendo citado como exemplo de quão próximos já chegamos dessa fronteira proibida. É como olhar para algo que não deveria existir, mas existe, desafiando nossas próprias definições de natural e artificial. Outro exemplo ainda mais perturbador veio à tona em 1997, quando cientistas cultivaram uma orelha humana nas costas de um rato de laboratório. A imagem daquele pequeno roedor carregando uma orelha humana perfeitamente formada em seu dorso chocou o mundo e levantou questões éticas profundas. Os pesquisadores argumentaram que o objetivo era desenvolver técnicas para regenerar tecidos e órgãos humanos, ajudando vítimas de acidentes e pessoas com deformidades. Mas vale refletir além da justificativa médica, o que realmente representa a imagem de uma parte humana crescendo em um animal. É progresso ou profanação? É ciência ou brincadeira de Deus? Pense nisso. Se já conseguimos fazer uma orelha crescer num rato, o que mais está sendo desenvolvido nos laboratórios que não vemos? Que outros experimentos estão acontecendo longe das câmeras e dos comitês de ética? Agora chegamos a uma camada ainda mais sombria dessa história: o envolvimento militar direto nesses experimentos através da DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos. Essa organização, responsável por desenvolver tecnologias militares de ponta, não está interessada apenas em curar doenças ou avançar a medicina, mas em criar algo que parece saído diretamente de um filme de ficção científica: super soldados. Estamos falando de seres humanos modificados geneticamente para terem visão noturna como corujas, velocidade aprimorada como guepardos e cérebros conectados a chips que permitem monitoramento e controle em tempo real. É como transformar pessoas em máquinas de guerra biológicas, seres híbridos projetados especificamente para o combate. E diferentemente dos experimentos médicos, que pelo menos tentam se justificar com propósitos nobres, aqui o objetivo é explicitamente militar: criar soldados superiores, mais fortes, mais rápidos, mais letais. A DARPA não é uma organização qualquer, ela foi responsável por criar a internet, o GPS e inúmeras outras tecnologias que moldaram o mundo moderno. Quando uma agência com esse histórico e esses recursos investe pesadamente em modificação genética humana, precisamos prestar atenção. Os projetos incluem não apenas aprimoramentos físicos, mas também neurológicos, chips implantados diretamente no cérebro que podem monitorar pensamentos, emoções e até influenciar decisões. Imagine soldados que não sentem medo, que não questionam ordens, que são literalmente programados para obedecer. Parece exagero? Pense nos drones que hoje voam sobre campos de batalha, controlados remotamente por operadores a milhares de quilômetros de distância. Agora imagine que, em vez de máquinas, esses drones sejam seres humanos modificados, com chips em seus cérebros, permitindo controle externo. A fronteira entre soldado e robô está desaparecendo. Agora, conectamos todos esses avanços tecnológicos a algo que está escrito nas profecias bíblicas há mais de 2000 anos: a marca do anticristo. O alerta é que esses chips cerebrais, apresentados hoje como tecnologias militares ou médicas, podem ser o início de um sistema de controle muito maior e mais sinistro. O livro de Apocalipse fala de uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Durante séculos, isso pareceu impossível, algo metafórico ou simbólico,
Mas agora com chips subcutâneos capazes de armazenar dados bancários, informações médicas e identidade digital, a profecia ganha contornos assustadoramente reais. É como assistir páginas antigas ganharem vida diante dos nossos olhos, tecnologias modernas cumprindo avisos proféticos que muitos consideravam ultrapassados ou irrelevantes. A conexão não é forçada nem exagerada quando analisamos o que esses chips realmente representam. Imagine um sistema onde a sua capacidade de trabalhar, comprar comida, pagar contas, acessar serviços básicos depende completamente de um dispositivo implantado em seu corpo. Não é mais sobre conveniência ou praticidade, mas sobre controle total. Quem controla o chip controla a sua vida, pode desativá-lo remotamente, bloquear suas transações, monitorar cada movimento seu. Os governos e corporações vendem isso como progresso, como a próxima evolução natural dos cartões de crédito e smartphones. Mas a perspectiva profética nos convida a enxergar a armadilha. Uma vez que você aceita o chip, você entrega não apenas dados, mas autonomia. E quando bilhões de pessoas estiverem dependentes dessa tecnologia, quem garantirá que ela não será usada para controlar, coagir e dominar? Agora que você viu tudo isso, a pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai simplesmente fechar este vídeo e voltar para sua rotina, fingindo que nada disso está acontecendo? Ou vai acordar de vez e perceber que vivemos num momento crítico da história humana, onde cada escolha que fazemos tem peso eterno? Pense bem, quantas pessoas ao seu redor estão completamente cegas para essa realidade, aceitando tudo o que a mídia e a ciência dizem sem questionar nada? Você tem nas mãos informações que a maioria desconhece, verdades que foram escondidas propositalmente do grande público. E com grande conhecimento vem grande responsabilidade. Então me diga, você vai ser mais um que assiste passivamente enquanto a humanidade é transformada em algo que irreconhecível? Ou vai se juntar a quem está resistindo e a lutar pela verdade? Posicionar-se firmemente do lado da verdade. Mas lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Há milhares de pessoas acordando para essas verdades, buscando entendimento, fortalecendo sua fé diante de tempos difíceis. E é por isso que você precisa se inscrever neste canal agora mesmo e ativar o sininho de notificações, porque continuaremos trazendo revelações importantes, conectando pontos que a mídia tradicional esconde, expondo verdades que precisam ser ditas. Cada vídeo novo é uma peça a mais do quebra-cabeça profético que estamos montando juntos. Não deixe de acompanhar, porque as coisas só vão se intensificar daqui para frente. Você quer estar preparado ou quer ser pego de surpresa? A escolha é sua. Mas escolha agora, porque o tempo está se esgotando e cada dia conta. Inscreva-se, ative as notificações e continue nessa busca pela verdade que liberta.